Temos aqui NQIH, um homem que nos liga perguntando: nesta época de carnaval, o crente pode acompanhar bailes e desfiles pela TV? Nós dizemos, veja bem, poder pode, dever não. Nós temos no Salmo 101, versículo 3, uma palavra que diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto, não porei coisa má diante dos meus olhos. Esta primeira parte do Salmo 101, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, pode ser aplicada com relação a essa pergunta de ficar frente à televisão acompanhando bailes e desfiles. E eu quero dizer que às vezes esses bailes e esses desfiles são muito minuciosos na apresentação de certos pormenores com relação notadamente à vestimenta das mulheres, e até se torna em certo sentido mais prejudicial do que propriamente estar ao vivo vendo, porque de longe não dá para entrar em pormenores, mas a TV, através de aparelhagens especiais, pode chegar a essa situação. Outro NQI, homem, qual a diferença entre seita e heresia? Queremos dizer que seita seria o grupo religioso e heresia é o ensino falso, fraudulento desse grupo que nós chamamos de seita. Então, seita geralmente é um grupo religioso que tem ensinos que divergem da Bíblia Sagrada ou são interpretações capciosas, que é preciso conhecimento da Bíblia para poder distinguir um ensino que é fraudulento. Por exemplo, se você perguntar para um determinado grupo, no caso as Testemunhas de Jeová, você crê na ressurreição de Jesus Cristo? A resposta é sim. Então você vai dizer, bom, eles creem igual a nós. Mas se você fosse mais minucioso, vocês creem na ressurreição corporal de Jesus Cristo? Aí a negativa se faria sentir. Por quê? Porque na verdade eles ensinam que o corpo de Jesus foi escondido, não ressuscitado. O Jesus que apareceu era apenas uma figura como um fantasma, uma figura espiritual. Era uma materialização, exatamente isso. Dizendo que Jesus materializou um corpo com ferimentos nas mãos e no corpo para dar a Tomé a impressão de que ele tinha realmente ressuscitado. Como Tomé disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, então Jesus materializou um corpo com cravos. Mas não era o mesmo Jesus, porque a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, a igreja local de Witness Lee, todos esses grupos religiosos se colocam como sendo a única religião verdadeira, a única igreja verdadeira ou o único grupo que está seguindo corretamente. E isso é, repetimos, uma característica de seita. Agora veja, meu prezado ouvinte, as diferenças. Nós, crentes evangélicos, nós cremos na palavra de Deus como única regra de fé, infalível para a vida e o caráter cristão. Citamos 2 Timóteo 3,16. Os adventistas creem na Bíblia e nos escritos de Ellen G. White. Dizem, ao passo que apesar de não desprezarmos
o pensamento dos pioneiros, nós aceitamos como regra de fé a revelação, Velho Testamento, Novo Testamento e espírito de profecia. Quando usam essa expressão, o espírito de profecia, estão se referindo à senhora White. Agora, para não dizer que é exagero, nós lemos na Revista Adventista que cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração de Ellen White seja diferente dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Ora, o que está dito aqui? Está dito aqui que os escritos de Ellen White têm o mesmo peso de inspiração da Bíblia Sagrada. Agora eu pergunto para a pessoa que nos enviou esse pedido: quantos evangélicos poderiam endossar essa posição sobre Ellen White? Por exemplo, quando você lê o Apocalipse 22, 18, declara lá: se alguém acrescentar alguma coisa às palavras da profecia deste livro, Deus acrescentará a ele o castigo e as pragas que estão escritas neste livro. Então, não é possível ter-se um livro ou uma pessoa que reclame inspiração igual aos escritores da Bíblia. Além do mais, diz ainda: por que alguns deixam de ser beneficiados pelo espírito de profecia? O deixar de aprender a verdadeira natureza de seus escritos quanto à inspiração e à infalibilidade. E eu pergunto: há possibilidade de uma pessoa com a Bíblia na mão aceitar que algum ser humano, com relação à sua inspiração, ele possa declarar que é infalível? Mormente, quando nós tomamos conhecimento que Ellen White escreveu certas profecias que não se cumpriram, quando o Papa reclama infalibilidade, logo todos se levantam, mas um homem infalível, nós então contestamos. De modo que essas razões, e ainda nós apresentamos a natureza humana de Jesus, que Jesus, em sua humanidade, ele tinha uma natureza pecaminosa, caída, igual a nós. Ora, a Bíblia declara que Jesus nasceu sob a virtude do Espírito Santo que gerou no ventre de Maria o menino Jesus. Ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, como diz Hebreus 7:26. Então nós podemos aceitar que tenhamos um Salvador com natureza pecaminosa, caída, igual a nós? Nós podemos dizer com Davi: em pecados me concebeu minha mãe, mas não podemos aceitar que Jesus tenha tido uma natureza pecaminosa. Outro ponto que apresentam é que creem que Miguel não é senão um dos muitos títulos aplicados ao Senhor Jesus. Então dizem que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Ora, Jesus Cristo é Deus. Está no livro de João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo
era Deus. Miguel é um príncipe entre os anjos, está no livro de Daniel 10, versículo 13, um dos primeiros príncipes. Jesus criou Miguel, porque diz em Colossenses 1,16 que mediante ele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam principados, potestades, poderes, tudo foi criado por ele. Logo, Miguel foi criado por Jesus, e de acordo com Hebreus 1,6, Deus ordena que os anjos adorem o seu filho Jesus. Sendo Miguel um arcanjo, na categoria de anjo, ele também adora Jesus. Se Miguel foi criado por Jesus e adora Jesus, como ele pode ser o próprio Miguel? Então há diferenças na Bíblia Sagrada fundamentais, porque Paulo previne: se alguém pregar outro Jesus, diferente do que nós temos pregado, seja anátema, seja rejeitado. Filipe, da Assembleia de Deus, faz a seguinte indagação: os anjos caídos estão amarrados ou livres para tentar os homens? Nossa resposta: existem duas classes de anjos caídos. A primeira delas, diz a Bíblia que estão em cadeias de escuridão, reservados para o grande dia do juízo. Está no livro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 4. O apóstolo Pedro diz assim: se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, no grego é a palavra tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E a outra classe de anjos são conhecidos como os demônios, ou espíritos maus. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele apresenta que nós devemos ter cautela, vigiar, para que nós não sejamos envolvidos por estes espíritos que povoam os ares. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então há uma infinidade de seres demoníacos que povoam os ares e que estão à procura de derrotar aqueles que servem a Deus. Dizemos que o diabo está solto hoje, ele vai ser aprisionado, ficará 1000 anos no poço do abismo, capítulo 20 do livro do Apocalipse, e durante esse tempo ele não poderá agir. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. De modo que dizer hoje que o diabo está amarrado, isso não é uma declaração que tenha base bíblica. Hoje precisamos estar constantemente vigiando, como diz o apóstolo Pedro, porque ele vive ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos outra pergunta com base em Gênesis 2 e 1, quando se fala que Deus descansou. Diz o texto bíblico da seguinte maneira: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou. Então a pergunta: Deus pode se cansar? A nossa resposta é não. Obviamente, não. E nós encontramos base na Bíblia Sagrada para esta resposta quando lemos Jesus sendo acusado de ser um transgredor do sábado, porque havia curado um paralítico à beira do tanque de Betesda. E diz o texto: por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então aqui está a resposta de Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então não é possível um ser espiritual isento de fadigas carnais ou humanas necessitar de descanso, de repouso físico. De modo que o entendimento para este texto de Gênesis 2 e 1 é no sentido de que ele cessou a sua obra de criação que havia iniciado, e havia dito assim em Gênesis 1:31: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então aqui está a resposta. Temos aqui Helenice, da igreja Filadélfia. Ela agradece a mudança de horário e nós damos aqui o telefone da rádio. Ela está pedindo 32219500 para poder se comunicar conosco. Ela pergunta: quando uma pessoa está jejuando, ela pode tomar água para o remédio? Queremos dizer que sim, deve ter cuidado nesse particular, porque deixar de tomar remédios recomendados pelo médico para fazer jejum pode prejudicar grandemente a saúde da pessoa, e seria bom consultar até o médico nesse particular. Mas com relação à água, pode tomar a água para tomar o remédio.